O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá, queridos ouvintes de Casa Branca, distritos de Lagoa Branca e Venda Branca, a nossa querida zona rural e todas as cidades da região que também nos acompanham. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Fala aí, Casa Branca. Você fica comigo, sou a Thalita Salles, junto com Gabriel Perrone, que está aqui comigo em nossos estúdios e faz todos os trabalhos técnicos. Hoje também é mais um dia de muita informação quentinha para você. Vamos falar sobre um resumo aí da Operação Estiagem nesses últimos meses, sobre as ações do Outubro Rosa e também tem conversa sobre a retomada do esporte aqui na Prefeitura. Então, fique com a gente até o final para que você saia bem informado. Fala aí, Casa Branca. Recebo agora em nossos estúdios o diretor de esporte Serginho Oliveira, que veio trazer mais informações para a gente sobre a retomada do esporte na Prefeitura, Projeto Paiê e também sobre a retomada na melhor idade. Serginho, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Thalita, bom dia aos que estão nos assistindo, ouvindo. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Serginho, conta pra gente como que está funcionando primeiro a retomada do esporte na Prefeitura. A retomada do esporte ela já aconteceu desde o começo do mês de outubro, com os nossos professores efetivos. Eles estão fazendo treinamento uma vez por semana, todos eles, para que a gente possa resgatar esse período de outubro até dezembro. A nossa ideia é resgatar esses atletas para que o ano que vem a gente não comece do zero e tenha que ir atrás, bater de porta em porta para atrair esse pessoal de volta. Então a nossa ideia esse ano é a retomada do esporte gradativamente para que a gente consiga resgatar aquelas crianças que pararam desde o começo de 2020. E Serginho, conta pra gente como é que tá sendo esse resgate, o pessoal tá vindo, tá animado, como que tá sendo? Nós do departamento, em conjunto com os professores, a gente elaborou uma proposta de retomada para que a gente tenha muito cuidado em relação à pandemia ainda, porque ela está aí. Então tem algumas regrinhas que todos têm que cumprir. O pai ou a mãe ou o responsável tem que autorizar a volta da criança assinando. Não pode voltar nenhuma criança que não retornou às aulas das escolas estaduais, municipais e particulares. E além disso, o público-alvo das vacinas, que já está em 12 anos, tem que nos apresentar um comprovante de vacina, nem que se for a primeira dose. Então a gente está com algumas regrinhas para a gente falar da importância, mostrar da importância da combate ao Covid, para que eles entendam que isso é importantíssimo. A Prefeitura está fazendo ações e o departamento está junto com a Prefeitura. Muito bem, essa retomada consciente e responsável. Serginho, vamos falar um pouquinho do Projeto Paiê, que a gente tem visto aí também um movimento nas redes sociais. De volta, acredito também que vocês estejam elaborando essa proposta de retorno. Como é que tá? A mesma coisa. O Paiê, nós estamos fazendo reuniões periódicas com o coordenador do Paiê. Semana passada a gente passou por um processo de entrevistas e contratações desses instrutores. E desde segunda-feira agora, a gente começou a volta gradativa também do Projeto Paiê. Então todas as atividades de esportes, de cultura, de educação, já voltou a partir de segunda-feira e eles também estão fazendo esse trabalho essa semana de divulgação, de retomada, para atrair esse pessoal
de volta também, igualzinho o esporte. E reforçando um pouquinho aos nossos ouvintes, o Projeto Pai é um projeto espetacular da Prefeitura, que desenvolve atividades para crianças e adolescentes no contraturno escolar. Então, Serginho, tem lá vôlei, dança, balé, aula de violão, musicalização. Música. Então, é um projeto sensacional que transformou a vida de muitas crianças. Exatamente, atende por volta, nós vamos atender e atendia antes da pandemia por volta de 3 mil crianças e adolescentes. Muito bom. Terceira idade também, né? Vamos falar um pouquinho agora da terceira idade, também que está sendo retomada aí aos pouquinhos, como que está funcionando? A gente está usando a mesma proposta e a mesma dinâmica do esporte e do PAE. Também tem que comprovar que está vacinado, a terceira idade já foi vacinado com as 2 doses, algum público da terceira idade já com a terceira dose, que é a dose de reforço. Então nós estamos utilizando a mesma proposta. O prefeito, se eu não me engano, no dia 4 de outubro, elaborou um decreto que incluiu as atividades esportivas, que essa exigência do quem estava interessado em praticar o esporte, com as 2 doses da vacina, que em locais públicos com as 2 doses da vacina, e está sendo um sucesso. Graças a Deus, a gente está com mais de 90% dos nossos idosos vacinados do público do esporte, com as 2 doses. Alguns ainda resistentes, mas esses que estão resistentes não podem participar das nossas atividades. Então, a nossa ideia é usar o esporte, usar a atividade física para fazer com que a população que pratica esporte entenda que a vacina salva vidas, que a prefeitura está fazendo o que pode para conscientizar, para vacinar. Então isso é muito importante, porque o esporte é uma ferramenta que transforma a vida das pessoas. Inclusive, provar para elas que a ciência é importante, que a ciência está aí, já foi provado que a vacina salva vidas. Então é esse o nosso papel do esporte nesse momento tão difícil que a gente está passando de pandemia, que ainda não acabou, e que a gente vai conscientizar, se Deus quiser, todos esses praticantes. E que bom, Serginho, até aproveitando, né, os números de Casa Branca têm melhorado muito, a gente conseguiu uma queda em casos ativos e também em óbitos. O que a gente tem visto, obviamente, a pandemia não acabou, os casos continuam, mas como você bem disse, a vacina salva vidas e tem nos poupado de casos graves aqui na cidade. Mas temos que continuar seguindo todos os protocolos, todas as regras, para que, de fato, em um futuro bem próximo, a gente consiga dizer que a pandemia acabou. Mas, por hora, a gente segue assim. Serginho, muito obrigada pela sua participação. Fica o convite. A gente vai atualizando aqui os nossos ouvintes sobre essa retomada tão importante do esporte em Casa Branca. Eu que agradeço a oportunidade. Queria falar para os nossos ouvintes que, se você tem entre 6 e 150 anos, nos procure em horário comercial ou no centro comunitário ou lá no ginásio, no departamento de esportes, para praticar esporte. Muito bem, 150 anos, vida longa, então, para todos nós. Obrigada, Serginho. Fala aí, Casa Branca. E vamos falar agora com a Raquel Piovesan, enfermeira do Centro de Saúde de Casa Branca. E a gente vai falar um pouquinho sobre Outubro Rosa, que neste mês ganha uma atenção especial, que é a prevenção ao câncer de mama. Raquel, obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço a participação. E Outubro Rosa, né, tá aí para lembrar todas as mulheres da importância de fazer o Papa Nicolau, da mamografia. Estamos fazendo uma campanha em todas as unidades. Lagoa, Venda, Bela Vista, na Andorinha. E teremos o dia D. O dia D será neste sábado agora, no dia 23. O mutirão de Papa Nicolau será das 7 à 1 da tarde, 120 exames. E vamos fazer uma caminhada. E eu convido todas as mulheres para unirmos forças. Iremos sair ali do posto Hudson, todas de cor de rosa, com bexiga. E iremos até o centro de saúde. Será às 9 horas da manhã.
Gente, queridas ouvintes, fica a dica para vocês. Vamos reforçar aqui, Raquel, o dia D do Papa Nicolau. Então é neste sábado, como a Raquel já comentou aqui, lá no Centro de Saúde. Raquel, é preciso agendar com antecedência? É preciso agendar, sim. É só procurar o Centro de Saúde, o agendamento e colocar o nome, e dar o nome. Só isso, basta isso. Que bom, tá? É uma ótima oportunidade para quem precisa fazer o exame, né, Sim, Raquel? Às vezes está atrasado, esqueceu, e o Outubro Rosa está aí para isso, para lembrar todo mundo da importância do preventivo. E de se tocar também. Eu acho que nós, mulheres, nós temos que se tocar, né? No banho, deitada, fazer o toque na mama, porque a gente tem que se conhecer. E vendo alguma coisa de errado, é só procurar o centro de saúde, procurar as meninas lá da saúde da mulher, que serão bem cuidadas, bem acolhidas por nós. Realmente, a saúde da mulher atende as mulheres com muito carinho. E, Raquel, isso que você disse é extremamente importante. A gente se olhar, a gente se cuidar. Sim. Porque a gente tem dados de que a percepção 90% vem da própria mulher que Com percebe certeza. algo que está errado ali. Isso. É no toque, é no olhar, é se conhecendo. Porque, às vezes, no banho, a gente se lavando, né? Em movimentos circulares, tá, gente? Que é bom. Debaixo do braço, nas axilas. Fazendo o levantamento dos braços. Porque os seios da gente, quando a gente levanta o braço, automaticamente ele tem que levantar. Se ele não está levantando, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, é bom procurar. Procure a saúde da mulher, procure a gente. Que ali a gente vai acolher vocês com todo amor e carinho. Muito bom. Então fica a dica para vocês. Nesse sábado tem muita coisa boa acontecendo em comemoração ao Outubro Rosa. Raquel, obrigada pela sua participação. E na semana que vem a gente volta e conta como foi. E aí, ó, mulherada, esperamos vocês então neste sábado, hein? Na caminhada, às 9 horas, lá na saída do Posto Hudson. Isso aí, já anotem na agenda que a gente vai esperar todas vocês. Fala aí, Casa Branca. E vamos conversar agora com o chefe de gabinete, João Ricardo Guimarães Caetano, que veio trazer mais novidades pra gente. João, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Oi, Thalita, oi, Gabriel, oi aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui de novo com vocês. João, vamos falar um pouquinho da Operação Estiagem. Chegamos ao fim, eu gostaria que você fizesse um balanço desses meses. Abre a pergunta. Tá, pode? João, eu gostaria que você fizesse um balanço da Operação Estiagem, que chegou ao final aí na semana passada, de como foi aí o trabalho durante todos esses meses. Então, nós separamos a Operação Estiagem em 2 blocos de assuntos, né? O problema do combate a incêndios e o problema do abastecimento de água, né? Sobre o combate a incêndios, a prefeitura montou, o prefeito Marcos César pediu, logo no início do período, que a gente montasse uma operação diferente dos anos anteriores. Diferente em que medida? Esse ano, nós mantivemos aí as equipes de defesa civil aquarteladas, de prontidão. Antes, como é que elas funcionavam? Os funcionários iam para suas casas, de noite principalmente, e se houvesse uma ocorrência à noite, eles tinham que ser mobilizados nas suas casas, o que demandaria uma perda de tempo precioso no combate ao incêndio, no salvamento de vidas, no salvamento de propriedades, né? Então, esse ano nós fizemos de forma diferente. O prefeito, então, determinou que as equipes ficassem de prontidão durante todo o período de estiagem, aquarteladas, para garantir maior agilidade na resposta aos incidentes, né? Então, nós montamos uma base operacional no Horto. Então, as equipes ficavam 24 horas de plantão, o tempo inteiro a cidade estava coberta, estava defesa, né? As pessoas podiam pedir socorro a qualquer momento, que a resposta seria imediata. Então, essa foi uma providência importante que garantiu a gente agilidade nas respostas. Uma outra providência foi que nós criamos nesse ano o telefone 199. O telefone 199 é um telefone da Defesa Civil Estadual, que não existia em Casa Branca. Nós implantamos esse serviço, então qualquer cidadão poderia, e ainda pode hoje, se precisar de qualquer ajuda da Defesa Civil, ligar para o 199, que cai direto na base que está de plantão e a Defesa Civil atende, né? Além disso, nós reforçamos o treinamento dos funcionários. Os funcionários são muito bons e, além de serem muito bons, eles foram mais treinados esse ano, treinados pelos bombeiros.
adquirimos equipamentos de proteção individual para melhorar também a performance deles. Os equipamentos de combate a incêndio já existiam e ficaram todos eles centralizados no Horto. Então isso permitiu a gente uma capacidade de resposta maior, adicionada ao fato de que esse ano a Defesa Civil organizou um plano de auxílio mútuo e integrou nas ações de resposta imediata as brigadas de incêndio que existem espalhadas nas fazendas ao redor de Casa Branca. Então isso permitiu a gente que, se houvesse um incêndio próximo de uma fazenda que tenha brigada, a brigada de incêndio dessa fazenda que ia se deslocar para atender a ocorrência, evitando com que a nossa equipe do centro da cidade se deslocasse desnecessariamente. Então nós integramos os recursos que já existiam antes, passaram a funcionar de forma articulada, então isso garantiu para a gente uma melhor resposta. Muito bom, João. E além disso, a gente teve também uma forte campanha voltada para a economia de água. Como que você vê a situação hoje? Então, antes da gente mudar de assunto, Thalita, deixa eu falar, né? Eu acho que também houve uma campanha muito forte de prevenção aos incêndios, né? Vocês mesmos da comunicação da prefeitura ajudaram bastante, uma campanha de conscientização. Infelizmente, nós não conseguimos grande sucesso, porque nós tivemos grandes incêndios, não só em Casa Branca, mas na região como um todo. Tivemos um incêndio importante à beira da rodovia que vai para Santa Cruz das Palmeiras, que inclusive gerou a interrupção do tráfego, o fechamento do pedágio. Então esse, infelizmente, é um hábito cultural que nós ainda temos aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, que a gente precisa intensificar o combate a esse hábito, né? O incêndio, primeiro que do ponto de vista agrícola, o incêndio é uma prática cultural muito ruim, porque ele destrói os micro-organismos do solo, ele reduz a fertilidade do solo, ele desagrega o solo. Então, do ponto de vista do solo, ele é muito ruim. Então, ele é uma prática cultural que a gente herda de séculos, né? Que é de limpar o terreno. Mas limpar o terreno não é uma coisa interessante, inclusive porque desnuda o solo, deixa o solo mais suscetível à erosão, tanto a erosão eólica quanto a erosão das águas, porque o solo fica descoberto daquela palhagem. Então, o incêndio, ele é uma prática abominável, né? E a gente imagina que ao longo dos anos as pessoas vão cada vez mais se conscientizando desse problema. Também nós pedimos muito à Polícia Civil e à Polícia Militar que intensificasse as ações de fiscalização, de vigilância, para a gente tentar capturar algum incendiário e aí conseguir colocar essa pessoa sob responsabilidade da justiça, né? A informação que eu tenho é que houve a captura de algumas pessoas em flagrante, então a gente espera que essas pessoas sejam devidamente punidas para que sirvam de exemplo para os demais, para que a gente não faça, em nenhuma hipótese, incêndios na época do inverno, na época da estiagem. Isso que você disse, a gente tem o dado realmente de que 90% dos incêndios que aconteceram aqui em Casa Branca foi em nossa zona rural, que é bem extensa. E foram 107 ocorrências que a Defesa Civil atendeu, né? De maior ou de menor porte, na área rural, na área urbana, mas sempre episódios que acarretam danos, podem acarretar danos à vida. Teve um incêndio especificamente que a Defesa Civil resgatou uma família de dentro de uma casa que estava isolada dentro do fogo, né? Então o fogo contornou a casa e ali houve uma ação muito importante da Defesa Civil no sentido de resgatar a família. Então o incêndio ele só causa prejuízos, né? E é importante também aproveitar aqui e ressaltar, Thalita e os demais ouvintes, que a Defesa Civil não é corpo de bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros é uma atribuição do governo, é uma responsabilidade do governo do estado. O Corpo de Bombeiros é uma instituição da Polícia Militar e que, infelizmente, nós não temos uma unidade do Corpo de Bombeiros em cada uma das cidades do estado. Então, a defesa civil das prefeituras, elas acabam funcionando como uma força auxiliar dos bombeiros, mas nós não temos nem os equipamentos, nem o treinamento dos bombeiros. Então, é muito importante dizer que o que a Defesa Civil faz é um esforço sobre-humano de garantir a vida das pessoas, de garantir a propriedade das pessoas, sem os recursos e sem os treinamentos que os bombeiros têm, né? O ideal seria que o estado de São Paulo ampliasse o atendimento dos bombeiros para as cidades que ainda não têm esse serviço, né? Então, é importante também que as pessoas saibam que várias vezes nesse período de estiagem, nós solicitamos a ajuda dos bombeiros, porque percebemos que a situação estava, às vezes, fugindo do controle, e a resposta dos bombeiros é que eles não nos poderiam ajudar naquele momento porque eles estavam atendendo outra ocorrência. Ou seja,
mais uma vez a Prefeitura substitui um serviço que o governo do estado deveria prestar e, felizmente, com a nossa equipe da Defesa Civil muito bem formada, muito bem treinada, a gente conseguiu passar por esses 107 ocorrências sem perda de vidas humanas, né? Então eu queria, o prefeito pediu que a gente deixasse aqui o agradecimento, a homenagem aos servidores que estão na Defesa Civil e dizer que eles foram muito importantes aí nesse período de inverno. E como fica daqui para frente? Então, daqui para frente a Defesa Civil volta à sua rotina normal, ou seja, a Defesa Civil está à disposição dos cidadãos a qualquer momento, também pelo telefone 199, e havendo qualquer ocorrência, a Defesa Civil é reunida e é destacada para atender a eventual ocorrência que aconteça nesse período. Tá? Como não é um período crítico, nós não manteremos o pessoal da Defesa Civil aquartelado durante as 24 horas, mas a qualquer momento que o cidadão precisar, a Defesa Civil tem uma equipe para dar resposta imediata. Então, um trabalho árduo e incansável continua. Exatamente. João, vamos falar um pouquinho sobre água? Como que está a situação? Porque eu vou te dizer uma coisa, já tem gente dizendo que choveu, estamos tranquilos. Conta pra gente como é que está a situação. Então, realmente, a chuva, ela dá uma primeira recarga no abastecimento da cidade, mas ela ainda não recuperou os níveis satisfatórios para a gente fazer o abastecimento. É importante as pessoas perceberem que nós estamos num ciclo muito longo de estiagem, né? Então, o que você precisa ter para abastecer a cidade? Você precisa ter os reservatórios cheios, as minas de água produzindo água para os reservatórios e os poços que são usados na cidade também abastecidos, certo? Eles passaram por um período grande de seca. Então, o nível da água, tanto dos poços, quanto das minas, quanto dos reservatórios, abaixou, certo? É uma questão física, matemática, certo? Então, choveu um pouco. É claro que esses níveis se recuperaram, né? Então, imediatamente, nós temos água disponível para abastecer as pessoas. Entretanto, se a gente pensar, pensem numa vasilha d'água, certo? A vasilha d'água esvazia. Para ela voltar a encher, precisa chegar muita água nela, porque senão ela não volta no nível que ela precisava estar. É a mesma coisa do abastecimento de uma cidade. Choveu um pouco, melhorou a situação, ou seja, nós temos água para um período curto de tempo, mas a gente tem que pensar o tempo inteiro no abastecimento para a cidade ao longo dos anos. Então, se todo ano na estiagem diminui o nível dos reservatórios e a gente começa o período da chuva com um nível menor, a conta é que vai faltar água no momento subsequente se houver estiagem, né? A não ser que a cidade tome medidas, que foi o que a Prefeitura determinou a Águas de Casa Branca, da perfuração de novos poços, né? Mas mesmo os novos poços, eles também são limitados, porque se chove pouco e não reabastece o solo, você não vai reabastecer as minas d'água, você não vai abastecer o lençol subterrâneo para fornecer água. Então, a situação melhorou um pouco para o imediato, mas nós vamos ter que conviver sempre daqui para frente com esse fenômeno das mudanças climáticas, do aquecimento da temperatura no planeta. Nós vamos ter que conviver com uma situação de que a água sempre vai ser menos farta do que era anteriormente. Então, os nossos pais, os nossos avós, que eram acostumados a ter muita água e passaram para a gente a sensação de que a água é um recurso barato e infinito, nós vamos ter que mudar esse nosso conceito o tempo inteiro, mesmo no período de chuvas. Então, mesmo nesse período que nós estamos entrando de chuvas, é muito importante que as pessoas usem racionalmente a água para que os reservatórios estejam razoavelmente abastecidos quando a água voltar para o seu período de estiagem no próximo ano. Então, melhorou? Melhorou. Mas nós não podemos contar só com a água que chove. Nós precisamos contar com a água que a gente consegue reservar nos nossos reservatórios, nas nossas represas. E isso inclui uma mudança de hábito eterna. Exato. Outro dia eu falei aqui num programa que uma das possibilidades que nós estávamos contando era com a captação de água dos rios que cruzam Casa Branca, né? Tanto do Córrego do Pingo quanto do Córrego do Espraiado. E falei que era uma benesse a gente ter uma cidade que tem 2 rios que cortam a cidade e rios limpos que permitiriam a possibilidade da gente captar água se fosse necessário, né? Então é muito importante que as pessoas tenham essa consciência, né? Manter as fontes de água limpa, os rios, as minas d'água que existem na cidade, mantê-las protegidas, por exemplo, do pisoteio do gado ou mantê-las protegidas do desmatamento, porque nós precisamos ter essas minas produzindo água o tempo inteiro. E por isso também, Thalita, é muito importante o que a Prefeitura está fazendo agora,
que é a revisão do plano diretor da cidade, né? No plano diretor que nós mandaremos para a Câmara nos próximos dias, está a previsão da proteção das nascentes, dos mananciais da cidade. Então esses mananciais serão, não poderá haver construção desses mananciais, porque nós precisamos, nos mananciais, porque nós precisamos mantê-los protegidos, vegetados, para que a água continue entrando no solo, circulando e abastecendo os reservatórios. A mesma coisa dos rios da cidade e das minas. Todos eles serão protegidos pelo próximo plano diretor, impedindo a construção e o loteamento desses locais para garantir a segurança hídrica de Casa Branca. Muito bom, gente. Então fica aí informações riquíssimas sobre o atual momento. E, João, já te convido para a próxima edição a gente conversar um pouquinho mais sobre o plano diretor de Casa Branca. Tá ótimo, então. Faremos isso com prazer. Muito obrigada pela sua participação. Fala aí, Casa Branca. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e reforço com todos os nossos ouvintes que o programa da semana que vem vai ao ar especialmente na segunda-feira, 25 de outubro, que é o dia em que Casa Branca comemora 207 anos e a gente traz um programa especial com o prefeito Marcos Cesaraga e com o vice-prefeito Duzão Nogueira. Então, temos um encontro na segunda-feira. Te espero, um abraço e até lá! Esse foi o Fala aí Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.